E aí, pessoal, estamos voltando com as aulas agora de forma dedicada. Que a gente está antenado, pessoal. Olha só, quero agradecer a 627 curtidas no Face, mais de 1000 inscritos no YouTube. Temos nossa página no Google Mais ou Google Plus, também muito bem aceita no seu índice. Twitter, pessoal, todo dia após as 18 horas estamos criando tweets e fazendo jogos ao vivo para vocês. A gente posta as fotos de como tá ficando a base do game, depois vocês vão ver entrando a parte gráfica, todo o processo. Esse jogo é um Tower Defense, está começando no início ao fim. E o site deu uma reanimada no nosso fórum, mas deu uma reanimada boa, cara. Olha só, todo dia tá tendo gente mexendo, pelo menos uma postagem. Eu tô tentando reacender isso. Não, isso aqui não faz parte. Mas é isso aí. Já vou começar com a aula. Não vou perder muito tempo explicando nada. Só quero convidar vocês no Twitter. Após as 18 horas estarei fazendo postagens. Vocês podem perguntar e tudo mais. Acompanhe a página de atualizações. E valeu, galera do Bateria, que evoluiu muito. Tô vendo muito cara bacana no nosso grupo fazendo jogos aí. Sério mesmo, vocês estão de parabéns. Vocês são foda, velho. Pois é, pessoal. Então vamos para nossa aula de DK, que é sobre soft body, corpo mole ou corpo macio, seja lá como vocês traduzem. Ao abrir o DK, galera, indo logo já para a parte mais prática, vamos falar um pouco de soft body. Aqui no meu DK, a gente vai precisar de um skeletal mesh, a gente precisa de um corpo com ossos. Eu vou pegar o default mesmo. Vocês podem criar uma cópia, eu não vou salvar esse arquivo do DK mesmo, então eu vou usar ele direto. A questão aqui, eu vou cair num conceito interessantíssimo. Quem já viu uma aula de soft body, que o cara tem até mais de um osso, aqui só tem um, mas esse só um osso é até de propósito, até bom. A gente vai cair numa questão interessante. Bom, o soft body, a gente já discutiu skeletal mesh, clout. É a última parte aqui, que é no caso no Anime Set Editor, é esse iconezinho aqui. Bom, pessoal, antes de começar, o corpo macio ele nos permite fazer interações entre objetos físicos ou rigid bodies e corpos moles, ou seja, os corpos mais rígidos que tiverem mais massa podem colidir com esses corpos e gerar distorções, contrações, ou fazer esse corpo voar para longe. E vocês podem fazer muitos jogos usando física, usando isso a seu favor. Isso é só um estudo inicial, mas enfim. Bom, aqui em Skeletal Mesh vocês têm diversas opções que a gente discutiu ao longo desse curso, e vocês vão ver aqui o First CPU Skinning, que olha, para todas as meshes default em GPU Skinning. Ou seja, você setar isso como ativo, ele vai fazer o cálculo, né, scanning de acordo com a malha do objeto. Ou seja, ele vai escanear aqui, não que scanning seja tradução de escanear, mas o que ele vai fazer é escanear aqui esse corpo e gerar uma massa, uma malha ou uma variação de pontos, ok? Então você tem que ativar esse cálculo. Em poucas palavras é isso, não em sua totalidade. E lá em Soft Body, após ativar essa opção, quando você clicar aqui, ele vai dar o preview dessa simulação. Como a gente ainda não fez, obviamente não vai acontecer nada. Em Soft Body, você vai ver aqui o Soft Body Detail Level. Vamos logo à importância. É claro que aqui tem a força de resposta, a força de colisão, ok? Vocês vão ver que é bom mexer nisso, que a colisão que a gente vai fazer agora é bem mais para entender, mas é justamente por ser até simplificado, está ficando fácil vocês identificarem isso à medida que a gente vai prolongando o curso, que basta botar o mouse e ler o que isso faz, fica bem fácil, né? Quem estudou Clout e tudo mais vê que é a mesma coisa, questão de densidade e tudo mais. É só saber um pouquinho de física. Bom, a gente vai colocar aqui o Soft Body Detail Level para 1. Por quê? Porque a gente quer pegar todo o corpo, ele equivale, entendeu? A 1, vamos dizer.
o detalhamento a 1, ou seja, eu quero detalhar todo ele, entende? Quando você tem mais ossos, talvez você não queira um cálculo muito apurado, porque às vezes você vai querer uma movimentação um pouco mais eu não vou falar lenta, né, a palavra, um pouco menos agressiva, vamos dizer assim. Acho que essa seria a palavra. Você pode diminuir a questão de qual o detalhamento. Tá, qual a relevância disso, Fernando? É que quando você bota o level detail e a subdivisão, eu vou fazer indicada na documentação que eles ensinam, 9, ele vai fazer uma multiplicação entre os dois e vai gerar uma subdivisão desse corpo. Tá, como que isso acontece? Através dessa opção Generate Soft Boring Tetraedon Mesh. Ok, ele pediu uma referência de ossos. Deixa eu fazer de novo. Olha, Soft Body Bones ou bones especiais. Bom, ele só tem um, né, que vocês já viram aqui. Joint One. Selecionando, é só clicar ali. Bom, esse osso, pessoal, como só tem um, é isso que eu falei que era o caso interessante que a gente ia cair no começo. Quando você tem mais de um osso, o que acontece? O osso da base geralmente segura o osso posterior de cima. Então, se você colocar um corpo mole, ele tipo vira uma gelatina mesmo. Você vai ver que ele distorce para os lados. Nesse caso não, por ter um osso, o que vai acontecer é que todo o corpo será sustentado por esse osso. Vamos ver isso na prática. Olha só, ele caiu. Bom, ele caiu porque na geração do cálculo aqui ele não mudou a orientação do osso, percebam isso, mas o corpo caiu. Calma, isso aqui é apenas não é uma simulação ainda. Quando a simulação começar, ele vai recalcular e vai perceber que o corpo está mal orientado. Ok? Ou já está orientando, ele deve ter dado uns pulinhos aí quando você clicou a primeira vez. Não sei se você está usando o mesmo Skeleton Mesh que eu, mas é basicamente assim que funciona. Vamos lá. Bom, lembra que a gente falou de dumping, densidade e tudo mais, mas eu quero entrar em conceitos novos, que é a questão do particle radius, ou seja, o tamanho dessas partículas, tá vendo, de divisão. E vocês lembram lá a questão do level detalhe divisão? Pois é, eu fiz a subdivisão por 9, então ele pegou o level, né, e fez a divisão por 9. Pegou, no caso aqui, se você contar, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões exatamente. Ok. E é claro que ele usa esse radius particles para cada seção dessa, dividir em partículas, enfim. Só mexendo que você vai perceber isso tudo que eu estou falando. Então eu vou botar para 1 e você vai perceber que alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu voltar para 0.1. Ó, tá vendo aqui, ó, fica muito mais dividido. Agora se eu botar para 1, você vê que, nossa, quase não dá para ver. Pois é muitos fatores para gerar isso aqui. Não vai dar. Bom, eu consegui fazer antes dessa aula, mas vamos lá, vamos continuar o que importa. O que você precisa saber é que o número de partículas, olha só, tamanho do corpo mole, das partículas usadas na colisão, na detecção. Ou seja, pessoal, quanto menor, mais sensível a colisão esse corpo vai ser, é isso. E esse string stiffness também a gente não viu ainda em nenhuma aula, que é a questão do que define a força de resistência do nosso corpo mole em relação ao strict motion, ou seja, quando a gente tem a colisão, qual vai ser a resistência dele perante o corpo rígido, um corpo maior. Então ele está bem forte. Agora vocês imaginam que você tem um osso e isso seja a carne do osso. Então a gente está totalmente rígido, ele tem, né, um amortecimento quando ele sofre um impacto. Mas se a gente diminuir isso aqui, obviamente com essa resistência menor, ele fica igual a gelatina mesmo. Entende? Um osso sustentando a gelatina. Por ser um osso só, como eu disse, ele não espicha para os lados. O que ele faz? Ele pula por causa do tamanho do objeto e acaba caindo, que é o cálculo que ele acaba fazendo sem a simulação. Compreenderam agora?
Ok, vamos ver isso na prática. Depois de você configurar o seu corpo mole, né, você coloca ele em cena e vamos configurá-lo. A primeira coisa que é comum se fazer é não deixar ele se colidir no jogo. Você vai querer que o cara interaja com isso e tudo mais. Então você bloqueia dele atirar e tudo mais. De atirar ou de alguma outra coisa, mas na realidade ele vai reagir a certas físicas. Em Skeletal Mesh, você vai aqui em Skeletal Mesh Components, Soft Body, e vai ativar o Soft Body Simulation e vai dizer aqui Soft Body Awaken Start, ou seja, quando iniciar eu já quero que ele simule. Eu vou colocar para cima para ele cair, que cai e tudo mais, e vou pedir aqui qual canal de colisão que ele vai usar, ou seja, o default. O que é o default? Indica as colisões do canal com objetos da família 1 Physics Public. Na programação vamos aprender mais sobre isso. E com Gameplay Physics, né, que é a interação que a gente quer. Então vou pegar um Statical Mesh, vou pegar um cubo mesmo e vou colocá-lo aqui como Rigid Body. Para quê? Que a gente já fez isso, né? Para a gente poder manipulá-lo através do UT-Game com a arma física e mexer nesse objeto. Agora eu vou configurar o World Properties para ter o UT-Game e vou dar play. Olha só, reagiu como a gente queria, né? Eu vou dar uma distância para vocês verem. Olha, ele fica que nem uma esponja mesmo, olha. Vendo, eu bato, ele distorce, ele quica. Então faz um pula-pula, sei lá, se tá fazendo um joguinho que tem alguma parte que precisa fazer isso, ou um tipo de manipulação dessa, em que você tem que medir a força para atirar um objeto longe. Olha lá. É mais ou menos nesse tipo de situação que tu vai usar esse tipo de coisa. Então ficamos por aqui, pessoal. Fechamos a parte de corpos físicos. Era isso. Nós vamos para uma outra parte que vocês vão conhecer na próxima aula, ainda essa semana. Estamos voltando a todo vapor. Um compromisso que eu fiz com vocês. Eu vou tentar cumprir. Tem minhas complicações, mas não faz parte da aula. Então vou encerrá-la por aqui. Um abraço. Acompanhe nas redes sociais mesmo. Obrigado a todo mundo que apoia no Bateria. Tá muito legal. Vocês são tudo gente boa. Então eu vou chegar nessa. Tchau, tchau.